Olá, vamos falar de evolução, mas o que é evolução? Por que os animais são tão diferentes entre si? O que é seleção natural, mutação, variação, processo de especiação? São tantas perguntas relacionadas ao tema que se completam, mas que precisam ser observadas separadamente. Então vamos pensar nos aspectos evolutivos como partes de um quebra-cabeça, que contam a história de uma população, desde os seus ancestrais até as formas atuais que conhecemos. Nós poderíamos considerar vários exemplos famosos, como os tintilhões de Galápagos ou as mariposas da Revolução Industrial Inglesa, mas vamos considerar um exemplo que não é muito famoso, uma espécie de louva-a-Deus do Sudeste Asiático. Este inseto era conhecido por ter a cor verde e patas posteriores normais, mas depois de várias e várias gerações, começou a apresentar cores branca e rosa e patas posteriores em forma de pétala, que se confundia com as pétalas das orquídeas do ambiente onde viviam e conseguiam capturar insetos polinizadores com maior facilidade. Mas como podemos explicar essa semelhança? Estaria o louva-a-Deus se transformando em uma orquídea, ou a orquídea em um louva-a-Deus, ou algo bizarro do tipo? Na verdade, este exemplo pode ser facilmente explicado por um mecanismo chamado de mutação. Durante a divisão celular, lá nas células germinativas, pode haver trocas nos nucleotídeos das fitas de DNA, resultando na expressão de uma proteína diferente. Como as características das células germinativas são passadas para as próximas gerações, os filhos desse organismo também poderão apresentar essa variação proveniente da mutação. Relacionando o caso do louva-a-Deus, uma mutação deu característica ao inseto, de modo que esse fique mais parecido com uma flor. Outros insetos que não sofreram tal mutação e mantiveram a coloração verde ancestral não conseguiam se camuflar entre as flores e morreram. Como a mutação age sobre os organismos? Ela é capaz de gerar variação genética entre os organismos, sendo que os mesmos não irão compartilhar todas as características entre si. Mas e funcionalmente? Como a mutação afetou os diferentes louva-a-Deus? Os insetos mutados conseguiam se camuflar melhor entre as flores, escondendo-se dos predadores e adquirindo alimento com maior facilidade, no caso, os insetos polinizadores que se aproximavam das orquídeas. Por outro lado, os louva-a-Deus, que não sofreram variação de cor, tornaram-se menos camuflados entre as flores, tendo mais dificuldade para capturar suas presas e de se camuflar dos predadores. Dessa forma, nós podemos dizer que os louva-a-Deus mutados foram selecionados pelo ambiente onde vivem, uma vez que este apresenta muitas flores e seria interessante para os insetos conseguirem se camuflar entre elas, em um processo chamado de adaptação. Mas como essa mudança no louva-a-Deus pode influenciar outros mecanismos evolutivos ou ser influenciada por estes? O fluxo gênico, por exemplo, é o cruzamento entre duas linhagens que permite a manifestação das variadas cores dos insetos. O que decide a manifestação é a deriva genética, que nada mais é do que uma seleção de características por aleatoriedade. Vamos dar o exemplo de um dado não viciado. Se você lançar um dado, a chance de cair a face 6 voltado para cima é de 1 em 6. Então não é você que decide se a face 6 vai cair para cima, isso ocorre totalmente ao acaso. Mas no caso dos louva-a-Deus, poderiam as duas linhagens, ao contrário do fluxo gênico, se tornar tão diferentes ao ponto de não serem a mesma espécie? Isso pode acontecer, e de fato acontece, pois é dessa forma que temos a grande diversidade dos seres vivos no nosso planeta. Vamos supor que os louva-a-Deus não mutados, ou seja, os verdes, passaram a explorar outro nicho próximo, onde conseguiam capturar insetos sem precisar se camuflar nas flores. A diminuição gradual no fluxo gênico, ou seja, na troca de material genético entre essas duas linhagens, a verde e a rosa e branco, e as mutações sofridas por cada uma e não compartilhadas, poderia distanciar essas duas espécies geneticamente. Pode ser que, depois de muitas e muitas gerações, as duas linhagens sejam tão diferentes que não sejam capazes de cruzar entre si e sejam consideradas linhagens evolutivas isoladas que podem culminar na geração de novas espécies.
O surgimento de uma nova espécie é chamado de especiação, e todas as espécies conhecidas hoje foram geradas por este processo. Para entender melhor isso, temos que entender como a microevolução e a macroevolução influenciam. Por exemplo, no caso do louva-a-Deus, a mudança de cor é resultada de uma série de processos microevolutivos que resultaram nessa mudança de cor. Se juntarmos todos os processos microevolutivos ao longo de milhares e milhões de anos, juntamente com os outros fatores de evolução, teremos uma macroevolução, ou seja, a diferenciação dessa espécie em duas diferentes. Portanto, podemos dizer que a microevolução influencia os organismos em um espaço de tempo relativamente curto se comparado com a macroevolução e afeta somente uma espécie. Já a macroevolução demora milhares, milhões de anos para se estabelecer e resulta em espécies diferentes no processo de especiação. No final de tudo, podemos concluir que cada indivíduo tem uma história evolutiva única, seja uma planta, um mamífero, uma ave, um anfíbio, apoiada pelos diferentes mecanismos que deram características únicas a estes. Entender cada mecanismo e como este foi importante na variação das diferentes espécies que conhecemos é importante para termos certeza que somos todos aparentados, em graus diferentes, é claro, mas que viemos de um grupo de ancestrais que passaram a viver em ambientes diferentes, sofrendo pressões diferentes, mutações diferentes, seleções diferentes e que deram origem a todas as espécies que conhecemos hoje. Este trabalho é uma produção dos alunos Bruno, Débora, Graziela, Elisângela, Matheus e Iago para a disciplina de evolução do professor Diogo, da Unesp de Rio Claro. Agradecimentos especiais aos cachorros que ficaram latindo durante a gravação do áudio, fazendo com que eu repetisse ele umas 1000 vezes. Abraços e até mais.